Olá, queridos amigos da Faculdade de Nova Serrana. Aqui é, mais uma vez, o professor Emerson Cunha, professor de Humanidades na nossa faculdade. Hoje é quinta-feira, dia 21 de maio, dia da nossa aula de Humanidades. Nós estamos conhecendo um pouco o pensamento de alguns filósofos da Idade Média. Encerramos hoje esse período da história do pensamento ocidental, conhecendo um pouco as reflexões de São Tomás de Aquino. Vou compartilhar com vocês aí os slides que nos ajudam a acompanhar a reflexão. Pois bem, aí está, queridos amigos, Filosofia do Direito na Idade Média, Santo Tomás de Aquino. Nós já tivemos outras duas aulas, nas quais nós estudamos um pouco o pensamento religioso na chamada Idade Média. Foi uma aula introdutória, na qual nós expunhamos que a Idade Média é fortemente marcada pelo pensamento religioso, sobretudo o pensamento cristão. Depois tivemos uma aula sobre Santo Agostinho, que está lá no começo da Idade Média, e as reflexões dele sobre o direito e a justiça. Hoje, para encerrarmos, então, as reflexões dentro do pensamento medieval, nós nos encontramos com um importante santo filósofo conhecido, chamado Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás conciliou a filosofia aristotélica com os dogmas religiosos. Nós costumamos dizer que a filosofia tomista, ela não é só tomista, ela é aristotélico-tomista. Por que aristotélico-tomista? Porque São Tomás busca fundamentar suas reflexões filosóficas e até teológicas também, por que não, na obra de Aristóteles. Então, ele se apropria de muitos conceitos aristotélicos para elaborar o seu pensamento filosófico e teológico. E concilia, então, as verdades de sua fé cristã. Ele é monge dominicano, concilia, então, as verdades de sua fé religiosa cristã com a filosofia aristotélica. A doutrina tomista encontra-se basicamente na obra chamada Suma Teológica. Nesta obra encontramos o pensamento filosófico teológico de São Tomás de Aquino, Suma Teológica. Sob influência de Agostinho, Tomás de Aquino distinguiu 4 espécies de lei: lei eterna, lei natural, lei divina e lei humana. Nós já tivemos uma aula sobre Santo Agostinho, conforme dissemos antes. Agostinho está lá mais no início do período medieval, Tomás de Aquino está mais para o final da Idade Média. Mas Tomás de Aquino conhece o pensamento de Santo Agostinho, conhece os escritos e as reflexões agostinianas e bebe muito também aí nesse santo pensador do início da Idade Média. Tomás de Aquino tem, então, influência de Agostinho, sobretudo para elaborar essas 4 espécies de lei: a lei eterna, a lei natural, a lei divina e a lei humana. Vamos ver cada uma dessas 4 espécies de lei. Primeiro, a lei eterna. Lei eterna é a própria razão divina no governo do universo. Então, Tomás de Aquino chama de lei eterna o próprio pensamento de Deus.
a própria razão divina. É o pensamento de Deus dirigindo o universo. É o pensamento de Deus governando a criação, governando o mundo. É o pensamento de Deus fazendo o universo ou a natureza funcionar. Isso é chamado, por Santo Tomás de Aquino, de lei eterna. Por que eterna? Porque Tomás de Aquino entende que Deus não faz nada temporariamente. Deus é eterno, seu pensamento também é eterno, a lei é eterna, já que a lei, no caso aqui, se confunde com o próprio pensamento de Deus, se confunde com a própria razão divina. Por isso ela é eterna, lei eterna. O pensamento de Deus no governo, o pensamento de Deus na direção da natureza, na direção do universo. Examinando a questão se toda lei deriva da lei eterna, né, pensando, Tomás de Aquino pensando, se toda lei que existe vem da lei eterna, ele considera que isso seja indispensável. Indispensável. Ou seja, não pode ser de outro modo. No pensamento tomista, as leis humanas devem vir sempre da lei divina. As leis humanas, elas derivam indispensavelmente da lei eterna. Desculpa, não é lei divina, é lei eterna. Lei divina, vamos ver adiante, tem uma pequena diferença da lei eterna. Aqui estamos falando de lei eterna. Pois bem, as leis humanas, segundo a reflexão tomista, derivam da lei eterna. Advém da lei eterna. E só teriam natureza de lei, as leis humanas, só podem ser chamadas de fato de lei quando estão conformes à razão, à reta razão. As leis humanas só têm natureza de lei quando estão conformadas ao pensamento, o pensamento certo, é claro, o pensamento correto, aqui chamado de reta razão. Se as leis humanas se afastam da reta razão, se as leis humanas se afastam do pensamento correto, não são mais leis, segundo o pensamento tomista. Não são mais leis, são violência, são arbitrariedades, são ditaduras, digamos assim. Arbitrariedades, violência. Ou seja, uma lei humana, para ser realmente uma lei e não uma arbitrariedade, ela precisa estar conforme ao pensamento correto, conforme a reta razão. E precisa derivar da lei eterna, que é o próprio pensamento de Deus governando a natureza. Da mesma forma que se conhece o Sol pela irradiação, sem conhecê-lo substancialmente, sem estar diretamente nele, assim também toda criatura racional conhece alguma irradiação da lei eterna. O que está nos ensinando aqui São Tomás de Aquino? Todo ser que pensa, todo ser que raciocina, no caso o ser humano, conhece um pouco da lei eterna pelo uso da razão, pelo uso da razão. Tomás de Aquino acredita que todo ser racional tem em si uma espécie de reflexo da lei eterna. São Tomás nos ensina que todo ser que faz uso da razão, todo ser que pensa, ou seja, o ser humano, nasce já com um reflexo da lei eterna consigo, pelo uso da própria razão. A razão seria, na verdade, um reflexo da lei eterna. Não se pode conhecer a lei eterna substancialmente. Não se pode conhecer a lei eterna em si mesma. Por quê? Porque a lei eterna é o próprio pensamento divino, conforme já dissemos. A lei eterna é o próprio pensamento de Deus. Então, ninguém acessa diretamente o pensamento de Deus. Mas como se conhece um pouco o pensamento divino ou a lei eterna? Se conhece pelo uso da razão. Usando da razão, se conhece um pouco a lei eterna, porque na razão humana está uma espécie de irradiação da lei eterna. E, para nos explicar isso, ele compara com o Sol. Ninguém vai diretamente ao Sol. Ninguém está no Sol
toca o sol, pisa o sol. Como se conhece o sol? Pelos seus reflexos ou pela sua irradiação. Assim se dá com a lei eterna. Ninguém a acessa diretamente, mas se pode conhecê-la pelo uso da racionalidade, pelo uso da razão. A lei natural. A lei natural é a participação da criatura na lei eterna. Isso está relacionado com o que acabamos de dizer agora, sobre conhecer a lei eterna por meio da razão. Esse conhecimento da lei eterna por meio da razão seria o que Tomás de Aquino chama de lei natural. Lei natural, ou seja, é um reflexo da razão divina. Um reflexo no ser humano, no homem, da razão divina. Ou seja, é aquilo que permite aos homens conhecer os princípios da lei eterna. A lei natural é aquilo que já está impresso na consciência humana. A lei natural é aquilo que já está presente no coração humano, desde o nascimento do ser humano, do indivíduo, já está impresso na sua consciência, já está impresso no seu coração uma lei, que é chamada lei natural, que é, na verdade, um reflexo da lei eterna. Como preceito básico da lei natural ou do direito natural, está o preceito que manda observar o bem e evitar o mal. Fazer o bem e evitar o mal. Isso está impresso na consciência humana desde o nascimento do indivíduo. Evitar o bem, fazer o bem e evitar o mal já está no coração humano, na consciência humana, como lei natural, como reflexo da lei divina. Isso é o que Tomás de Aquino chama de lei natural. Estariam de acordo com a lei natural a conservação da vida, preservar a própria vida, a união dos seres para a formação da prole, ou seja, é lei natural, conforme o pensamento tomista, que os seres se unam intimamente para gerar filhos, para gerar a prole. Ainda está de acordo com a lei natural a busca da verdade e a participação na vida social. Observem que essa participação na vida social é muito próprio de Aristóteles. Aristóteles afirma que o ser humano é um ser político por natureza. Ou seja, na própria natureza humana está a inclinação ou a tendência para se viver em sociedade, para se viver na polis. Isso é lei natural, ou está conforme a lei natural. Isso é encontrado lá em Aristóteles e agora Tomás de Aquino também reforça essa ideia. Já dissemos no início desse vídeo que a filosofia tomista tem a filosofia aristotélica como base, ou a filosofia aristotélica como fundamento. A lei divina. Falamos então da lei eterna, da lei natural e agora a lei divina. Observem que a lei divina tem íntima relação com a lei eterna. As duas são preceitos divinos. As duas estão relacionadas com Deus. Lei eterna e lei divina. Onde está a diferença? A diferença está que a lei divina é a reunião de todos os preceitos que constam na Escritura Sagrada. Todos os preceitos, todos os mandamentos presentes nas Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento. Aqui, Sagrada Escritura refere-se à Bíblia, a Bíblia Sagrada, porque estamos vendo o pensamento de um santo cristão, né, de uma pessoa cristã. Então, quando um cristão fala de Sagrada Escritura, está falando da Bíblia. Pois bem, Tomás de Aquino diz que a lei divina é toda a lei, são todos aqueles preceitos, são todas aquelas ordens, aqueles mandamentos que estão escritos lá na Bíblia, que estão escritos no Antigo e no Novo Testamento, os escritos bíblicos. Aí você pode pensar, qual a diferença da lei eterna? A lei eterna, dissemos anteriormente, a lei eterna é o próprio pensamento de Deus. A lei eterna é o próprio pensamento divino, governando o mundo. É o pensamento de Deus, a razão divina dirigindo o universo. A lei divina é escrita.
escrita. A lei eterna não está escrita. A lei eterna é o pensamento divino. A lei divina está escrita. Escrita onde? Nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Todos os mandamentos encontrados ali na Bíblia seriam, então, a lei divina. E essa lei, ela é uma espécie de complemento da lei natural. Complemento da lei natural. Por quê? A lei natural, já dissemos, é aquilo que está impresso na consciência humana, naturalmente. É aquela ordem, aquele preceito, aquele mandamento que já está presente na consciência do ser humano, presente no coração do indivíduo. As leis agora encontradas na Bíblia, as leis, os preceitos agora encontrados, escritos no Antigo e no Novo Testamento, complementam a lei natural, complementam aquilo que já está escrito no coração humano, que Tomás de Aquino chama, então, de lei divina. E, por fim, a lei humana. A lei humana é tudo aquilo que os seres humanos definem. A lei humana é toda a ordem, é todo o preceito que os seres humanos estabelecem, que os seres humanos, os homens, prescrevem, chamada então por Tomás de Aquino como lei humana. A lei humana é definida no pensamento tomista como ordenamento da razão, ou seja, é uma organização do pensamento em vistas do bem comum. Isso é a lei humana. É toda a organização racional para promover o bem da comunidade, para promover o bem da sociedade, o bem de todos, chamado de bem comum. E esse ordenamento da razão, essa organização do pensamento em vistas do bem comum, é promulgado pelo chefe da comunidade. Essa é a definição que Tomás de Aquino apresenta para a lei humana. E o fim último da lei humana é a paz entre os homens, ou seja, a finalidade da lei humana, o preceito humano, existe para promover a paz entre os homens. É a definição tomista de lei humana. Para que se obtenha a disciplina, para que se consiga ter ordem na sociedade, Tomás de Aquino diz que é importante, na verdade, ele diz que é imperioso, é urgente e necessário que se estabeleça um mecanismo para coibir o mal. Um mecanismo. E esse mecanismo usa de força e impõe medo. Está aqui presente o princípio da coerção, da coercitividade. Coercitividade, ou seja, para que a sociedade não se desfaleça, para que a sociedade não se desfaça em falta de ordem, em desordem, em indisciplina, Tomás de Aquino vai dizer, não basta a lei para colocar a ordem. É preciso também um mecanismo, é preciso um instrumento que imponha medo, que se imponha pela força na sociedade, se imponha pela força e imponha o medo. Assim se vai coibir o mal, assim vai fazer com que as pessoas evitem de praticar o mal. Isso vai manter a disciplina e a ordem na sociedade. A lei, segundo Tomás de Aquino, só é necessária para aquelas pessoas que têm uma tendência para o mal, uma inclinação para os vícios, Tomás de Aquino entende que alguns jovens já estão inclinados por natureza para o bem. Alguns jovens estão inclinados por natureza para a virtude. Na verdade, ele vai dizer que essa inclinação para o bem, essa inclinação para a virtude é um dom divino. É um dom divino. Deus concedeu o dom divino de se inclinar, de tender para a virtude para alguns jovens. Esses não precisam da lei. Para esses, os inclinados para o bem, os que têm tendência para a virtude, para eles basta a educação paterna, basta a disciplina que recebem em casa. Não é necessário a lei para esses. A lei é necessária apenas para aqueles que têm uma tendência para os vícios, uma tendência, uma inclinação para o mal. Para Tomás de Aquino, somente seria lei o preceito substancialmente justo. Ou seja, Tomás de Aquino entende que só se pode considerar como lei
aquele preceito que tem em si, ou aquele preceito que traz consigo a justiça. Se faltar a justiça numa determinada ordem, se faltar a justiça num determinado preceito, não é lei, não pode ser, segundo o pensamento tomista, considerado lei. Aqui nós percebemos uma certa influência de Agostinho, porque vimos na aula anterior sobre Santo Agostinho que o direito, para ser direito de verdade, tem que conter em si a justiça. Agostinho nos ensinava na aula anterior que sem justiça não há direito. Tomás de Aquino está comungando aqui da mesma ideia. A lei só é lei se ela for justa. E a justiça sempre deve estar conforme a razão, o pensamento correto, a reta razão. Ou seja, uma lei só é uma lei justa se ela está conforme a razão, ou seja, se ela está conforme a natureza humana. Santo Tomás indicou duas propriedades essenciais da justiça: a alteridade e o dever. Ou seja, primeiro ele diz que uma lei só é lei se for justa, uma lei só pode ser considerada lei de verdade se ela trouxer consigo a virtude da justiça. E agora ele nos apresenta duas propriedades essenciais, ou seja, duas propriedades que não podem faltar no conceito de justiça, que é a alteridade, a primeira propriedade, e o dever, a segunda propriedade. O que é a alteridade? A alteridade é a presença do outro. Ou seja, na justiça é preciso que o outro esteja contemplado, ou seja contemplado, para que haja justiça. A justiça não pode ser algo que contempla apenas um, ou apenas uma das partes. Justiça, para ser justiça de fato, conforme o pensamento tomista, precisa contemplar as duas partes, ou duas pessoas. Duas são as pessoas para quem o justo realmente é justo. Essa também é uma ideia de Aristóteles, que Tomás de Aquino se apropria. Duas são as pessoas para quem ele é de fato justo. Ou seja, a presença do outro estaria implícita no valor de justiça, que pressupõe uma relação de duas pessoas. Isso é o que se chama de alteridade. O justo tem que ser justo para dois, para o outro, alter, outro, e não apenas para um. E a outra propriedade essencial da justiça é o dever, ou seja, ser justo é prestar o devido a alguém. A justiça é dar ao outro o que é devido a esse outro, o que é devido, né? O que o outro precisa, o que o outro... Isso é justiça. A propriedade do dever não pode faltar no conceito de justiça. Prestar ao outro o que lhe é devido. Prestar o devido a alguém. É isso, então, meus queridos amigos, um pouco da reflexão sobre o direito e sobre a justiça no pensamento de São Tomás de Aquino, o modo como ele compreende algumas questões relacionadas à justiça e ao direito. Agora, aconselho que leiam o texto que está postado na plataforma da nossa faculdade e que ilumina e favorece ainda mais as reflexões que apresentamos aqui nesse vídeo. Deixo a todos um grande e forte abraço, cheio de saudade, desejoso de nos encontrarmos muito em breve em sala de aula. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.